Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje, como vocês podem ver, o nosso tema, que já foi divulgado, inclusive, é sobre a questão ter e ser. Não é uma novidade esse estudo. Já vem de longa data por muitos autores da filosofia, da sociologia, das religiões em geral e do espiritismo. Agora, na psicologia espírita, com o espírito Joana de Ângeles também. E esse é o tema da noite. Nós colocamos aí em epígrafe uma reflexão para que vocês já chegassem neste momento com alguma noção do que vai ser, como está aí. Ninguém vive bem sem a segurança de si mesmo, que decorre do autoencontro. Então, é preciso que nos identifiquemos para nós mesmos, que tenhamos conhecimento das ocorrências íntimas, dos conteúdos psíquicos que nos são característicos, para que a gente possa avançar rumo à felicidade e já alcançar nessa existência, agora, um estado de plenitude relativa, como dissemos no encontro anterior. Plenitude não significa perfeição. É bom sempre lembrar. Plenitude, como diz a benfeitora, relativa, a expressão já diz que nós estaremos inteiros naquilo que já somos, reconhecendo-nos como somos e aceitando-nos como somos. Se você tivesse, sei lá, num evento, vamos inventar aqui uma coisa como um evento sobre psicologia transpessoal, e de repente você fosse levado para uma entrevista com um terapeuta, e ele olha para você bem dentro dos seus olhos e diz, faz a pergunta: quem é você? Quem é você? E aí, o que você responderia? Não precisa me responder verbalmente, apenas pense. O que você responderia? Geralmente, as pessoas dizem, bom, eu sou o Lelis, sou fulano, meu nome é esse, eu nasci em tal lugar, em tal cidade, sou filho do fulano, da cicrana, tenho tantos irmãos. Tem alguém com o microfone aberto aí. Eu vou ajudar aqui. Pronto, ajudei aqui, pronto. Então, a gente costuma falar dessa forma. Aí eu estudei tal escola, depois passei para o colégio tal e fui para a faculdade YXZ e trabalho com isso, minha profissão é tal, e aí o terapeuta está te olhando. Aí quando você termina, ele, de novo, tá, mas quem é você? Já falei. Não, você falou seu nome. Você é seu nome? Você falou da sua profissão, do seu cargo. Isso é você? Aí você falou também da empresa a qual você se dedica, como dono ou como funcionário. Isso é você? O seu corpo, a cor da sua pele, a sua beleza ou a ausência dela, isso é você? Não. Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento espiritualista, que vá além da pessoa, ela vai discordar e vai teimar que essas são características do ser. Não são. Isso é o ter, né? Já que a gente está falando de ser e ter. Só falamos do ter. Eu tenho um corpo, lembram-se? A gente tem falado muito nos últimos encontros. Eu não sou o meu corpo, eu tenho um corpo que é transitório. Eu tenho um nome, eu tenho bens, eu tenho um casamento, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos, mas eu não sou nada disso. Dificilmente saberíamos falar de nós mesmos.
E aí ele reformula a pergunta. Complicou, né? Para a maioria das pessoas ficou bastante complicado. O que dizer agora? Não sei. E aí ele vai te dizer, então, ficou mais complicado ainda, porque alguém sabe disso. Alguém sabe que você não sabe quem você é. E nós estamos falando do mercado de consumo, por exemplo, dentre outras questões. Eles criam modelos perfeitos, perfeitos entre aspas, do indivíduo bem-sucedido, do que é o sucesso, o êxito. E, e aí nós somos inculcados a pensar que, para atingir esse modelo perfeito criado pela mídia, nós temos que comprar, 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 ter mais um pouco, mais ainda, e ter, não é? E nós vamos acumulando coisas, títulos, bens, de tudo. E isso é uma forma, digamos, equivocada de autorrealização, visto que tudo que adquirimos, ainda mais nos dias atuais, se torna obsoleto muito rapidamente. Você corre, faz uma economia rápida, ou arranja, se vira, dá um jeito, vai comprar aquele carro. Quando você sai da loja com ele, já está chegando um modelo novo, o último tipo. E aí, digamos, alguém da sua vizinhança compra o último tipo, aí você já fica frustrado, já não se autorrealizou. Aí o telefone, e o equipamento, o computador e tudo mais. Muito rapidamente desatualiza. Então, uma corrida louca de uma autorrealização ilusória, enganosa, não é isso? Aí a gente fica pensando, né, que o que nos define é o que temos, é o que a gente mostra do nosso patrimônio, das nossas posses, do nosso poder. Tudo é poder, né? Até o dinheiro é poder. É para ostentar poder. Então, minha gente, seguindo aqui para o próximo slide. A gente continua nessa corrida louca atrás da autorrealização pelo ter, achando ainda que, tendo, nós seremos. A autorrealização está no que possuímos, como já dissemos. E os fatos demonstram que isso não é verdade. Não precisaríamos de tantos fatos, mas são muitos mesmo. Nós temos países que já resolveram essa questão da distribuição da renda, né, de poder aquisitivo. Ninguém fica sem formação acadêmica, só se não quiser mesmo, assistência médica hospitalar gratuita. Enfim, todos têm uma vida materialmente digna. Por mais menos esforços que tenham feito, acabam de uma forma digna, confortável para o resto da vida. Algumas sociedades, várias, já alcançaram essa condição, evoluíram bastante nesse aspecto. Contudo, tem algo errado, porque lá, exatamente lá, o número de suicídios é alarmante, o número de depressivos também, o número de transtornos psicológicos, emocionais, é gigantesco. Algo está errado, né? Então, dá o que pensar. Se todos têm, e na concepção da maioria isso é autorrealização, por que o indivíduo não se sente realizado? Por que ele perde o sentido existencial? Por que ele entra num transtorno que o leva, muitas vezes, até a morte prematura e a morte causada por essa insatisfação, essa frustração. E aí o indivíduo, claro que ele pegou um caminho a partir dessa frustração de
uso de entorpecentes, de drogas diversas, incluindo álcool, tabaco, as aditivas, como diz a benfeitora, e toda, todo ser humano, todo indivíduo que passa a fazer uso de artifícios em busca do bem-estar, ele está com um problema muito sério que precisa de solução urgente. Porque quem está pleno, satisfeito, digamos, em comunhão com a vida, com o universo, consigo mesmo e com o outro, não sente nenhuma necessidade de artifício algum. Ah, não quero não, obrigado, estou bem. Né? Essa é a resposta mais simples. Eu estou bem, não precisa não, obrigado. Me dá uma água, né? Tem alguma coisa de comer? Enfim. Agora, o bem-estar buscado dessa maneira é como a benfeitora já disse diversas vezes, é como querer matar a sede com a água do mar. Por motivos óbvios, não vai saciar. Não vai. E quanto mais se usa, mais se quer. A avidez só aumenta. Então é preciso muito cuidado com o nosso campo íntimo, com o que se passa na nossa psique. E aí nós temos alguns exemplos. Vamos seguir aqui com os slides. Antigamente, né, a benfeitora vai relatar aqui o seguinte: a psicologia sociológica do passado recomendava a posse, o ter, como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, as coisas. E a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Observem, a psicologia sociológica, ou seja, era uma convenção social mesmo, de que só se era feliz quando se tinha muitos haveres. Essa tranquilidade material, um lugar ao sol, né? Então, várias expressões nesse sentido, prestígio social e tudo mais. Então, era um padrão. Aí eu pergunto, eu não vou responder, eu vou perguntar, depois vocês me digam, me deem a resposta. No nosso intervalo para comentários, mudou alguma coisa? Vocês estão vendo algo diferente disso nos dias atuais? Bom, então, depois, decorrente disso, a gente tem o imediatismo. O imediatismo substituiu os valores legítimos da vida e houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais, as conquistas intelectuais, as virtudes, por parecerem de somenos importância. Observem isso. A gente se surpreende, mas a gente sabe que é real. É isso mesmo. O que é o imediatismo? Todos já sabemos, mas é bom reforçar. É a busca do prazer para agora, para já. Mesmo que esse prazer traga dores, consequências funestas depois, o ego quer prazer. Ele quer poder, ele quer haveres para já. Porque ele tem que atender à exigência social. Ele tem que satisfazer o seu anseio de autorrealização sem saber como exatamente fazer isso. Ele vai apenas seguir o que está ditado, o que está estabelecido. E aí a gente lembra daquela obra que a gente sempre menciona, do Roberto Crema, Yves Leloup e Pierre Weil. 2 franceses e um brasileiro se uniram para escrever essa obra monumental que é Normose, a patologia da normalidade. Então, a gente vai aderindo a essa normalidade mórbida, patológica, né, de
de seguir o caminho oposto para a autorrealização, mesmo sabendo que isso pode trazer resultados dolorosos. Então, imediatismo é isso, é querer para já, custe o que custar, a qualquer preço, mesmo em detrimento dos demais. Então, essa concepção substituiu os valores legítimos da vida, a ética, a moral. Então, houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais. Natural, veja só, preste atenção. Joana de Ângeles não está dizendo que isso é natural. Ela está dizendo que é natural que isso ocorra em quem está vitimado pelo imediatismo. Ou seja, decorrência do imediatismo é natural que do imediatismo ocorra esse efeito, né, da perda ou da subestima dos códigos éticos e morais, das conquistas intelectuais. Quer dizer, você não precisa, dependendo dos métodos, deixa de lado, né, essa questão da formação acadêmica, as virtudes da moralidade, da ética, da honestidade, fica tudo jogado para um lado, sem importância. É o poder que interessa, é o ter, já que estamos falando do ser e do ter. Vou voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho, porque tem uns trechinhos aqui da fala da benfeitora que não pode ficar despercebido, não pode passar despercebido. Ela diz o seguinte: aguardar uma velhice descansada. Não está aí, tá? É o complemento do que está aí no slide. Aguardar uma velhice descansada, sem problemas financeiros, impunha-se, era uma imposição, como uma grande meta a conquistar. Mudou alguma coisa? A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições. Mesmo as religiões, gente, até mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos, enquanto se adornavam de requintes e seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. A felicidade se apresentava possível, sim, era possível ser feliz, desde que se pudesse comprá-la. A felicidade era para ser comprada. Todos os programas ou planejamentos, né, todos os planejamentos, programas, traziam como impositivo prioritário o prestígio social. Mas esse prestígio social seria decorrente da posse financeira ou do poder político. Observe. Mudou um pouco, né? Talvez. Depois vocês me digam, tá? Cunhou-se o conceito irônico de que o dinheiro não dá felicidade. Porém, ajuda a consegui-la, a conquistá-la. Ela diz que não está contestando, ninguém contesta, né? No entanto, o dinheiro não é tudo. Não é tudo. E eu vou mais além um pouquinho, eu vou ousar, pedindo permissão à benfeitora, né, que esse conceito irônico de que dinheiro não dá felicidade, porém ajuda a consegui-la, vai mais longe. Vocês conhecem bem o provérbio, né? As pessoas dizem, dinheiro não traz a felicidade, mas quando ele vai embora, leva ela junto. Já ouvi isso demais. Depois vocês confirmem para mim nos comentários. Pois é, a Carmen está dizendo que em muitos casos não mudou nada, e em muitos casos até piorou. É por aí.
dependendo do ângulo por onde se observa, é por aí. Agora a gente volta naquele outro slide, quando a gente falou do imediatismo, né? Vamos desdobrar um pouquinho e comentar mais um pouquinho sobre isso. Naquela época, ou no passado a que ela se refere, não se escogitava, então, averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes, ou se apenas fingia sê-lo. Era feliz ou só fingia? Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres e o quanto dariam para despojar-se de tudo aquilo, a fim de serem outrem, ou fazerem o que lhes aprazia, e não o que lhes impunham, porque era imposto, né? Você herdou a fortuna do teu pai, você tem que administrá-la. Herdou a fazenda, herdou não sei o quê, herdou a empresa, herdou isso, herdou aquilo. Ou então, não era isso, mas era uma imposição de ser médico, ou de ser advogado, ou de ser engenheiro. E o indivíduo muitas vezes queria ser músico, ou artista de teatro, sei lá, cinema, qualquer outra coisa. E como as convenções impõem um determinado padrão, você vai fazer aquilo que te dá status, dinheiro, poder, posição social e tal. O indivíduo não tinha forças para resistir, então ele cedia e era, para o resto da vida, infeliz. Eu vou até abrir um comentário, gente. Eu assisti novamente, depois de alguns anos, eu assisti novamente aquele filme maravilhoso. Quem não assistiu ainda, já tem uma recomendação aí para o fim de semana. É O Discurso do Rei. Muitos de vocês já devem ter assistido. O rei, que não queria ser rei, né? Ele tinha uma autoestima muito baixa e ele era gago. E o irmão dele é que era para ser o rei. Só que o irmão dele tinha uns problemas lá que eu não vou contar para não dar o spoiler. E abdicou e aí caiu no colo dele. Ele teve que assumir o reinado. Ele é o pai da atual Rainha Elizabeth da Inglaterra, George VI. E ele, para superar aquela gagueira e fazer seu primeiro discurso, ele teve uma dificuldade que vocês vão ver. O filme é cheio, rico de lições, de reflexões, maravilhoso o filme. Mas ali a gente vê uma pessoa que está numa posição de altíssima relevância, porém infeliz. Claro que não era em tudo, ele era muito feliz do casamento e tal, mas ele não queria ser rei. Ele acabou cedendo, porque ele não tinha escolha. Mas ali a gente vê um exemplo claro disso que Joana de Ângeles está nos colocando aqui, né? Não se indaga, não se pergunta a respeito das reais ambições dos seres e o quanto dariam para despojar-se de tudo, dá tudo, toma tudo, eu não quero isso não, eu quero ser feliz, a fim de serem outrem ou fazerem o que lhes aprazia e não aquilo que lhes impõe. Então, assim, temos diversos exemplos, né? Bem, embora os avanços da psicologia profunda na atualidade, ainda permanecem alguns bolsões de imposição para que o homem tenha, sem preocupação com o que ele seja. Quer dizer, ainda segundo a benfeitora, né, desfazendo aí as nossas impressões de que nada mudou, ela diz: ainda permanecem alguns bolsões de imposição para que o homem tenha. Você tem que ter, sem a preocupação com o que seja. Quer dizer, ainda impera o ter acima do ser. O prolongamento da idade infantil, vamos lá para o slide, deixa eu ver aqui onde eu estou, vamos nos situar. Não, ainda não. Vamos desdobrar esse aqui ainda. Então, ela fala da idade infantil, né? Ali entre 0 e 10 anos de idade, aproximadamente,
nós acumulamos muita informação positiva, negativa, traumas e tudo mais. Então, ela diz o seguinte: o prolongamento da idade infantil em mecanismos escapistas da personalidade faz que a existência permaneça como um jogo. E os bens, como as pessoas, tornam-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Aquele indivíduo mal acostumado, né, a manipular brinquedos e pessoas desde pequenininho, continua fazendo a mesma coisa, só que num contexto diferente, já não é mais a infância. Então, nós vamos desdobrar isso mais à frente. Os homens, entretanto, não são marionetes de fácil manipulação. Aí é onde dá o problema, né? Porque as pessoas também têm seus anseios, seus desejos, e não vão se deixar facilmente manipular por outrem. Cada indivíduo tem as suas próprias aspirações e metas, não podendo ser movido pelo prazer insano ou bons propósitos que sejam por outras pessoas. Esses atavismos infantis, não absorvidos pela idade adulta, impedindo o amadurecimento psicológico, encarregado do discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego, em detrimento da sua identidade integral. É essa a plenitude que a gente tem se referido nos últimos encontros. Plenitude relativa, estar inteiro, integral, sabendo-se imortal, transitando por mais uma existência física. Em suma, o ser existencial. O ser existencial. Então, a gente lembra do encontro passado, que o ser existencial ele começa no berço e termina no túmulo. Deixou de existir no âmbito da existência física. Ele volta para a vida real, que é a vida de espírito livre, a semelhança do Criador, que é espírito. Então, continuando aqui, ai meu Deus, a gente às vezes perde um pouquinho na fala, vai um pouco além nas digressões, mas a gente volta, tá? Sem que se dê conta, desumaniza-se com essa atitude que acabamos de relatar, né? O ser se desumaniza e nem se dá conta disso. E passa à categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis. Ele continua, né, com os caprichos infantis, vida afora, irresponsáveis, que se impõem, satisfazendo as frustrações. Então, a gente tem por aí diversos exemplos, pessoas que estão numa situação em, sei lá, um órgão público, um estabelecimento comercial, e elas começam a esburrar o balcão e exigir mais atenção, que o atendimento está isso, está aquilo, que podia ser melhor, não é assim, não é assim, e começa a gritar, os berros exigindo ali. E coisas que, qualquer coisa, com sabedoria, é resolvida pelo diálogo. Mas se não há discernimento, essa conquista é importante, advinda do amadurecimento psicológico, e portanto, da superação dos atavismos infantis, a pessoa permanece assim, o semideus, desvelando os caprichos infantis, irresponsáveis, inconsequentes, se impondo, né, para satisfazer as suas frustrações. Então, a benfeitora diz que o amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. É como a gente acabou de ver no exemplo. Nós temos muitas ciladas, muitas armadilhas no dia a dia. Não é isso? A gente se depara com situações constrangedoras que podem nos tirar do equilíbrio, nos desestabilizar.
emocionalmente, psicologicamente. Mas se temos o amadurecimento psicológico em processo, em pleno processo, estamos, a gente já vai dar uma segurada e usar o quanto tivermos já conquistado de sabedoria, para que se resolva do diálogo as questões intrincadas, que sejam resolvidas de maneira pacífica. Então, só repetindo acerca disso que a benfeitora disse, o amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência. As ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. São os desafios. Sem eles, a gente não evolui. Isso é material de escola, como já dissemos anteriormente. Então, vamos seguir para o próximo slide. A vida são todas as ocorrências, né? Ainda dentro do exemplo anterior, a vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam em busca do porto da realização. É lindo, né, a forma poética como Joana de Ângeles coloca a realidade numa linguagem poética, atraente, né, que nos cativa e nos faz refletir. A vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Não é lindo? Então, nós estamos nessa correnteza. Que correnteza? De todas as ocorrências, né? Do processo evolutivo. Estamos navegando nesse processo. E o nosso rumo, o nosso objetivo é chegar ali no porto, o porto da realização. Então, ela diz aí no slide: o importante, desse modo, é manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar-se, exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim, realizando-se interior e exteriormente. Vamos desdobrar? Eu confesso para vocês, devido às minhas limitações, às vezes uma lentidão para entender, aí eu volto, leio de novo, reflito, baixo a cabeça, apago a luz e fico andando para lá e para cá e leio de novo. É uma dificuldade que vocês não fazem ideia. Mas aí, depois eu dou um yupi, né? Consegui, entendi. Então ela diz assim, ó, manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é. É aí que entra a necessidade da persona, não é? A máscara. Nós temos que nos preservar, é autopreservação. Se a gente exteriorizar tudo, todo o conteúdo psíquico, nós vamos ser rejeitados, vamos ser até expulsos do grupo. Porque todos temos imperfeições que não dá para expor, não é? Tendências, pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tenta esconder até de si mesmo. Isso é natural, é a condição humana. Não adianta dizer, ah, não, eu não tenho isso. Não adianta, tem. Todos temos. Então, ela está falando desse equilíbrio de ser, você, eu, nós, temos que nos aceitar e nos conhecermos como somos. Temos que conhecer os conteúdos psíquicos que nos compõem, que estão conosco, que são nossos. É o inconsciente pessoal, que a gente tanto estudou nos encontros anteriores. Mas aí o ego, ele serve para isso, é para exteriorizar só aquilo que não vai chocar ninguém, que não vai incomodar ninguém, que não vai causar constrangimento. Né? Eu sei das minhas imperfeições, mas eu não vou expô-las. Por exemplo, eu sou muito raivoso, irascível,
me irrito facilmente, já conheço essa característica minha, já conquistei, já tenho o controle sobre ela. Ela deixou de existir? Não, não deixou. Mas agora quem está no controle sou eu. Antigamente ela me fazia chutar o balde. Agora eu não chuto mais o balde. Eu deixo o balde ali, quietinho, no lugar dele, né? E assumo o leme, o controle sobre mim mesmo. Então eu estou exteriorizando aquilo que eu quero. Não como antigamente, que eu era totalmente dominado pelas emoções. Não é assim? Então, é o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é. Sou imperfeito? Sou. Tenho qualidades negativas? Claro, tenho. Cadê elas? Estão escondidinhas aqui comigo. Estou educando uma por uma. E o que você exterioriza? Só aquilo que convém, né? Para não incomodar as pessoas, não causar situações embaraçosas, não é? Mas eu sei que eu tenho, só que agora eu controlo. Então, sem conflito comportamental, olha aí o que se diz no slide, o que a benfeitora diz. Sem conflito comportamental, o que é isso? Vocês todos já ouviram a expressão bipolar, né? Pessoa bipolar. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, e muda de acordo com os ventos, com os acontecimentos e com, principalmente, os seus conteúdos do inconsciente que vem para a área da consciência intempestivamente e a pessoa não sabe nem por que está irritada, por que está agressiva, mal-humorada ou rindo demais. Mas são conteúdos que ela desconhece que está no seu próprio inconsciente. É por isso a necessidade do autoconhecimento. Então, esse conflito comportamental é exatamente isso, as mudanças de estado, de consciência, de humor e tal, e, e o indivíduo não tem nenhum controle sobre isso. Isso vai ser eliminado, como ela diz ali, ó, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim, realizando-se interior e exteriormente. Isso é muito verdadeiro, gente. Nós temos insatisfações, muitas, e temos também a tendência muito forte para o comodismo, todos nós. E ainda somos acomodados em muita coisa, admitamos. E insatisfeitos. E, dependendo do ponto de vista, estarmos insatisfeitos é positivo, porque não é para ficar insatisfeito, não é para ficar satisfeito, como se dissesse, estou pronto, alcancei a perfeição. Não. Desse ponto de vista, é bom que se esteja insatisfeito com o que se é, porque isso é motivação para continuar aprimorando, melhorando, desenvolvendo virtude, qualidade, habilidade, conhecimento, moralidade e tudo mais. Então, isso, o resultado, a consequência será o quê? Autorrealização, tanto no âmbito interior, no mundo íntimo, como também nas realizações exteriores. Aí você equilibrou, não é? O ter e o ser. Porque são duas questões que se comunicam. Eu assisti outro dia uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele falou exatamente isso. Não dá para separar, um é negativo, o outro é positivo. Não, não é isso. Não é isso. Entendam bem. Ter é necessário. Isso é o exercício para desenvolver a inteligência, as habilidades, as potencialidades do espírito encarnado. A conquista de bens, de títulos, de poder e tudo mais, isso é virtuoso, é necessário. Isso exercita todas as potencialidades nossas que estão em estado latente, né? Como o próprio nome já diz, potencialidade, né? Então, o que devemos fazer é nos tornar conscientes disso. Então, nessa luta, gente, entre o ego artificial, arquetípico, e o eu real, eterno e evolutivo, os conteúdos ético-morais da vida têm prevalência.
Olha só, os conteúdos éticos, morais, têm que ter prevalência. Eles estão acima de tudo. Essa luta, repetindo, nesta luta entre o ego artificial e arquetípico. O que quer dizer isso? O ego artificial é aquele que não foi educado para desempenhar o seu papel. Qual é o papel do ego? Nós já falamos nos primeiros encontros. Ele tem que selecionar, o papel dele é administrar a área da consciência. Porque vem conteúdos lá do inconsciente para cá, para a área da consciência. E ele tem que filtrar. Porque se não houver esse filtro, aí nós somos esquizofrênicos. E também, na via oposta, ele tem que filtrar o que vem de fora para dentro. Às vezes a gente escuta as palavras de uma pessoa muito pessimista e tal, claro que aquilo ali a gente vai filtrar e vai rejeitar grande parte. Ou um conhecimento negativo, desnecessário e tal. Tem que filtrar o que entra do mundo externo para cá e o que sobe do inconsciente para cá, para a área da consciência. Essa é a função do ego, dentre outras, né? Estamos falando de forma bem resumida. E se isso não acontece, ele está desestruturado, deseducado, então ele é artificial e arquetípico. Né? Porque nós temos os arquétipos que fazem parte do inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? É a composição de tudo aquilo que todos nós desenvolvemos. Os papéis que temos que desenvolver nas existências. Pai, mãe, irmão, herói, trabalhador, guerreiro, enfim. Todas as aptidões que vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, existência após existência, são questões arquetípicas, né? Arquétipo, só para lembrar, vem do grego, significa imagem antiga ou imagem primordial, que são essas aptidões que a gente já comparou até com formas de fazer bolo, de fazer pão. Todos temos a mesma forma. O que diferencia é o conteúdo e o modo de fazer, o modo de realizar. Cada um é um, mas todos temos arquétipos, positivos e negativos. Nesse caso aí, ela se refere, no caso do ego artificial, aos arquétipos negativos. Né? Então fica essa luta entre o ego artificial e arquetípico e o eu real, que é o espírito reencarnado. Ele fica dividido, ele fica, digamos, desconectado do ego, sendo que não são dois seres. O ego, um ser, e o espírito, que somos outro ser. Não. O ego é uma parte de nós, é uma instância psíquica, mas desconectada. É bom lembrar que Freud, Jung, eles mapearam a psique de uma forma didática para a gente entender como funciona a nossa psique. Então, o ego é essa parte mais externa da pessoa, do ser, que fica projetada para fora, em contato com o mundo exterior, com o outro, interagindo com o mundo e com os outros seres. E ele vai adotando aquilo que ele vê, mais aquilo que está no mundo exterior. E o que vem do mundo interior nem sempre ouve. Né? Por exemplo, as leis, onde estão as leis de Deus, né? As leis universais estão na consciência, quer dizer, no self, que é o arquétipo primordial, né? O arquétipo imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, estão esculpidas ali, na intimidade de nós mesmos. Mas o ego se recusa a escutá-lo. Né? E aí fica essa guerra, essa luta entre ele, o ego, e o eu real. Os conteúdos ético-morais da vida têm que prevalecer. A gente acabou de falar das leis de Deus. Devendo ser incorporados à conduta que os automatiza, não mais gerando as áreas psicológicas resistentes à autorrealização. O que isso quer dizer? Né? É que a gente não tem ainda tais e tais qualidades,
mas a gente pode incorporá-las, não só pode, como deve incorporá-las à nossa conduta até que elas se tornem automáticas. É isso que a benfeitora está dizendo. Vai se automatizando com a repetição, com o exercício, né? E isso, por consequência, por conseguinte, vai gerando, vai impedir, né, que se gere áreas psicológicas resistentes à autorrealização. E aí a gente segue rumo à autorrealização e liberando-as a um estado de plenitude relativa. Aí voltamos novamente àquela expressão de inteireza, né, de integridade, a plenitude relativa em razão da transitoriedade da existência física. Então, ela é relativa por isso, né? Já que estamos numa existência física transitória. Então, ela fala mais à frente, vamos ver o que tem aqui no próximo slide. Isso aqui é no outro textinho que vem já já. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, uma breve pausa, para a gente conversar, trocar ideias, e eu vou pedir a vocês que quem queira falar, queira se manifestar, pode abrir o microfone e fazer suas colocações, suas perguntas. Vamos lá. Só não se esqueçam de abrir o microfone. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um dos primeiros questionamentos que você fez, né, do quem é você. E eu me recordo que quando eu tive contato pela primeira vez com terapia e me foi feita essa pergunta, eu discorri sobre tudo, que eu era mãe, que eu era profissional, que eu gostava do meu trabalho, que eu era filha e que eu fazia isso, aquilo outro. E no final de uma fala que eu achava que eu estava me colocando, né, me descrevendo, ficou um silêncio e aí aconteceu exatamente o que você me falou. A pergunta de novo. E aquilo foi me gerando uma angústia e um desapontamento que quando eu saí do consultório, né, eu tive uma crise de choro, porque foi a primeira vez que eu me dei conta de que eu não sabia quem eu era. E isso me gerou um desespero. Mas eu acho que graças a essa angústia, né, momentânea, que pareceu uma eternidade, porque eu nunca vi um tempo ficar tão lento, porque na minha cabeça fervilhava tudo e eu estava respondendo e ao mesmo tempo não respondia nada que eu devia, que eu precisava, na verdade, né? Eu acho muito interessante isso. Então, foi uma parte que me trouxe assim sempre muitas lembranças nesse processo, né, de autoconhecimento. E quando você colocou a questão de que se você não sabe quem é, alguém sabe que você não sabe. E aí a gente vê a massificação que se faz com esse nosso desconhecimento de nós mesmos, né? E aí a gente fica refém e fica escravizado. Então, ao mesmo tempo, a Carmen colocou, né, que acha que não houve muita mudança. Tem um lado meu que acha que não teve muita mudança, porque a gente ainda consegue, muitas vezes, tolir a liberdade de um filho na questão profissional, a gente não ouve, né, essa coisa do íntimo, mas, por outro lado, eu vejo que a gente tem um movimento, né, onde muitas pessoas estão, eu acho que se questionando, e uma das coisas, para exemplificar, é a romantização, por exemplo, da maternidade. A gente hoje ouve jovens mães colocando coisas que, na época que eu era mãe, se colocasse, é como se eu fosse a pior mãe do mundo, a pessoa que não amava o filho. Então, eu acho muito interessante esse movimento de reencontro com a gente mesmo, da gente se colocar sem juízo de valor sobre angústias que a gente carrega e que a gente precisa externar, né? Muito bem, é isso. Essa angústia não é só sua, né? Isso acontece com muitos que procuram terapia ou que estudam sem o terapeuta, né? Que buscam, por exemplo, na série psicológica de Ângeles, a gente se depara com a realidade que somos. Quem mais? Carmen? Vamos lá, Carmen.
Sim, essa angústia existencial, né, que a Marina estava colocando, ela está presente em nós. Aí eu fico pensando, por exemplo, quando eu coloquei a questão lá, eu fiquei pensando assim muito o tanto que a gente caminha pouco, porque a gente tem muito essa sensação de não evolução, de permanência, quando a gente analisa a gente no coletivo, né? Porque muitas vezes eu acho que a gente não tem dado muito o braço para caminhar junto com o outro. A gente ainda carrega muito essas resistências. A gente ainda é muito dominado pelo nosso egocentrismo, da gente evoluir, da gente ter. E a gente tem dificuldade de estar compartilhando. E a gente está vivendo uma era que a gente está tendo a certeza que é só no coletivo que a gente vai avançar. Mas nós temos muito orgulho ainda, né, Ledes? Eu fico pensando como é difícil a gente aceitar essas mudanças, essas transformações, e ter a humildade de caminhar junto, ouvindo o outro, compartilhando com o outro mesmo. E assim, a gente tem uma doutrina que há anos, né, está aí nos mostrando esse caminho e a gente ainda está meio recalcitrante nesse processo. Muito bem, Carmen. A sua fala é eu já... Oi, Raimunda, diga. Não, assim, em relação a isso, quem é você? Já me perguntaram isso, um psicólogo. Aí eu falei para ele assim, se eu soubesse quem eu sou, eu não estaria aqui. Eu estou aqui justamente para você... Eu estou aqui justamente para você me falar quem eu sou, porque eu não sei, eu não me conheço. Eu tenho uma amnésia profunda da minha infância, da minha mocidade, da minha juventude, de tudo, né? E, inclusive, eu já passei por vários psicólogos, e vários psicólogos eu desisti porque eu não encontrei respostas, e agora, ultimamente, eu estou com uma terapeuta que está me preenchendo, graças a Deus. Então, ela está me ajudando muito a conhecer um pouquinho mais de mim. Muito bem. As participações estão ótimas, né? Essa questão, Carmen, do ser, né, da interação entre seres, isso é de imensa importância, porque há uma frase que é muito profunda e ela está por aí, todos vocês já devem ter ouvido, somos todos um. Isso é tão verdadeiro, gente. Estamos todos entrelaçados, unidos por vínculos espirituais. Deus fez assim, né? Nós formamos uma grande teia. Estamos conectados de alguma forma. Tanto é verdadeiro que as nossas mentes, elas interagem independente da nossa vontade. Então, desenvolver empatia, solidariedade, é o que vai nos conduzir, é o principal fator que vai nos conduzir à autorrealização. Olha só, é promovendo a felicidade do outro que nós nos tornamos felizes. Então, cada um fazendo aquilo que já é possível fazer, dando o seu melhor, doando de si. Aí a gente entra na questão do ter e do ser, novamente, já que é o tema de hoje. Eu estou doando do que sou ou estou doando do que tenho? É uma pergunta para reflexão mesmo, profunda e duradoura. Se eu pego um dinheiro no meu bolso e ponho na mão do pedinte, eu estou doando mais do que eu tenho. Mesmo que eu dê nele um abraço, diga boas palavras, aí eu estou fazendo as duas coisas, né? Estou doando de mim e estou doando do que tenho. Do que sou e do que tenho. Então, nós temos exemplos extraordinários que eu fico encantado. Nós temos aí um já desencarnado, um empresário de renome no Brasil, Antônio Hermírio de Moraes. Todos já ouviram falar esse nome. Ele é a pessoa que soube unir, equilibrar o ter e o ser. Ele tem uma fortuna incalculável, né? Tinha.
uma fortuna incalculável enquanto ser existencial. Ele detinha uma... Só que ele não detinha, ele não retinha. Ele beneficiava inúmeras famílias. E o seu testemunho de solidariedade, de empatia, ele expressou ali na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde ele era auxiliar de enfermagem. Ele trocava fraldas de adultos, de doentes. Ele passava madrugadas lá, no trabalho voluntário. E ele chegava, embora possuísse muitos bens, carrões e tal, ele ia num carrinho simples para não chamar atenção, num jaleco branco. Então, é o perfeito equilíbrio entre ter e ser. Não é isso? Se a gente for aprofundar nessa questão, a gente vai ver, a gente se emociona, porque como é que pode um magnata, a gente se pergunta, surpreso, como é que pode um magnata agir dessa forma? Doar de si. Ele não estava doando da fortuna, estava de outra forma, que não foi revelado, porque não interessa, ele era anônimo, né? Só foi revelado depois do seu desencarne. Mas ele ia lá e doava de si mesmo. Doava de si. Então, gente, quem mais? Quem mais? Um de cada vez, para não causar tumulto. Primeiro as damas, os cavalheiros, sejam gentis, por favor. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Essa questão do ser e do ter, ela se baseia principalmente no autoconhecimento, né, Lelis? Claro. Se eu me conheço, eu estou voltando para dentro. Quando eu não me conheço, eu fujo para fora. Me encho de coisas e mais coisas para tentar o preenchimento, né? Verdade. E sobre essa história, eu acho que a sociedade está evoluindo. Nós estamos um pouco além, melhor do que nossos pais, porque eles não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Mas uma coisa fundamental nisso tudo é que você vê, eu pego por mim, quantas vezes eu já estive nesse plano e eu nunca tinha me interessado em me conhecer. Agora nós, centenas e milhares de pessoas, nesse período de transição, estamos buscando isso. Então, esse não é o despertamento que acontece com todos, cada um no seu tempo. É. E a benfeitora diz que a maior parte das pessoas passa por essa vida dormindo, né? Verdade. Então, quer dizer, nós já começamos o nosso despertamento. Bom, né? Antes tarde do que nunca. Isso mesmo, Alaide. Esse despertamento, para cada um, é um tipo, é um jeito, né? Às vezes eu penso assim, como é que a pessoa pode se despertar sem ter um conhecimento, como a gente está tendo, por exemplo, ou uma casa espírita, ou algo assim, voltado para o autoconhecimento. Tem gente simples, tudo mais, que não tem condições de fazer isso, mas cada um tem o seu jeito de se autodespertar, né? Tem gente que eu converso que são pessoas riquíssimas, assim, que eu penso assim, não é espírita, mas por que só espírita que pode ser assim, né? Então, é bem complicado. Mas para simplificar, Raimunda, é bom lembrar que as conquistas que se buscam por meio do espiritismo, muitos espíritos que não são espíritas já trazem no âmago do ser. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, inesquecíveis, que não eram espíritas e tinham qualidades em que eu estou longe de conquistar. Tolerância, paciência, docilidade. É muito impressionante. E pessoas que, apesar de não frequentarem uma religião específica, elas
estão dotadas de uma grande religiosidade. Eu ficava observando aquele fenômeno, eu não posso revelar quem é, claro, não vou fazer isso, mas eu ficava ali observando como pode, como Deus é perfeito, né? Todas as conquistas que alcançamos nas existências anteriores, elas permanecem conosco. Esse é o verdadeiro patrimônio, que jamais nos será tirado. Então, Raimunda, ela já conquistou esse despertar em outras existências. Aí vem como, não como missionário, a maioria vem mais como tarefeiro, anônimo. Às vezes, se tornar mãe de 10, 15 filhos e educar todos com valores ético-morais elevados, que não são observados pelo modismo, pela ditadura da moda. Isso não é observado. Como a gente leu lá atrás, momentos atrás, aparentemente de pouca monta, né? Não se valoriza na sociedade materialista, consumista, isso não se valoriza. Mas espíritos nobres vêm para mudar isso sutilmente, no anonimato. São espíritos nobres que já têm essas, repito, essas qualidades que a gente está buscando e vislumbrando ainda agora. Eles já têm, né? Então, eles não precisaram estar dentro do espiritismo para colocá-las em prática. A gente lembra, então, nesse momento, que o espiritismo como disse Jesus, né? O médico, quem precisa de médico são os doentes. Então, nós estamos aqui no espiritismo, eu falo por mim, eu sou enfermo, estou enfermo, né? Eu preciso desse hospital, a casa espírita. Por isso estou aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas por mim é isso. Mais alguém? Então tá, vamos seguir adiante com os slides, visto que o nosso amigo querido não conseguiu ainda. A energia dele não foi suficiente para ativar o equipamento, né? Vamos lá. Prosseguindo aqui, gente. Eu vou reativar a apresentação dos slides. Tá. Muito bem. De onde parou? Abrir. Muito bem. Aqui estamos nós. Não sei de onde parou, né? Mas eu não vi aqui, porque eu estou usando outro modo de apresentação, então não deu para... Nós paramos aqui, onde a gente tenta manter o equilíbrio entre o ser e o exteriorizar o que se é. Foi isso? Então, é óbvio, diz a benfeitora, é óbvio que não fazemos apologia à escassez ou à miséria. Não é essa a ideia, na busca da realização pessoal. Tampouco propomos o desdém à posse, ao poder, né? Levando a mente a ilhas onde se omisiam o despeito e a falsa autossuficiência. Então, seria um perigo, né, fazer essa apologia à escassez, à mendicância, à miséria. Não é essa a ideia. É conciliar o ter com o ser, porque ambos são necessários, como já dissemos. A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, o poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os cargos
que lhe submetem. Quando se inverte essa situação, o iminente desastre está à vista. Ou seja, em vez de a gente ter o domínio sobre as posses, sobre o poder, nós é que somos por eles dominados, o desastre já está endereçado, né? Já é iminente, como acontece muitas vezes. Os recursos são para o homem utilizá-los, ao invés deste se lhes tornar servil, arrastado pelos pamanazes dos interesses subalternos, que, de auxiliares da pessoa de destaque, passam à condição de controladores das circunstâncias, aprisionando nas suas hábeis manobras aquele que parece conduzi-las. Então, muitos acham, né, que estão conduzindo o seu poder, os seus haveres, as suas posses, quando, na verdade, está se escravizando a tudo isso. Mas ela diz, não é a posse que envilece, torna o homem vil, não é. Ela faculta-lhe o desabrochar dos valores inatos à personalidade. E os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-lhe no comportamento. Então, assim, é uma prova difícil a de ser rico, a prova da riqueza. Já nos foi dito dentro da codificação da literatura espírita que é mais difícil, porque nós estamos aí, nesta prova da riqueza, submetidos a todo tipo de tentação e a todo tipo de excesso. Estamos sujeitos. Claro que isso vai depender do livre-arbítrio, de ouvirmos ou não as vozes da consciência. Então, não é a posse que envilece o homem. Pelo contrário, ela faculta-lhe ou disponibiliza, propicia o desabrochar dos valores inatos à personalidade. Aqueles valores que trazemos antes da formação dessa personalidade transitória. Eis aí a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, porque aí vem o discernimento, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos, sem se lhe submeter aos impositivos. Então, ele que vai controlar, né, os recursos, e não por eles ser controlado. Quando se tem a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza a benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui. Sobretudo, se é livre, nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de consagração e propriedade, dos, afinal, perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, destruir-se, queimar-se. Então, gente, a integridade ou essa plenitude relativa que já podemos alcançar, e também a segurança defluem do que se é, do que somos, jamais do que temos. Jamais. Então, aí a gente percebe a relevância do ser sobre o ter. Ser é muito mais importante ser do que ter, porque muita gente não tem, mas são plenos, né? A gente pode até trazer aqui da memória alguns exemplos. Vamos lembrar de um bastante conhecido, Francisco Cândido Xavier. É bom lembrar que ele estudou com muita dificuldade até a 4ª série do primário, que era chamado primário na época, que hoje é o ensino fundamental. Seria o 5º ano hoje. E ele disse que ainda repetiu. Perguntaram se ele era inteligente, ele disse que não. Que só chegou até aí e com muita dificuldade, foi o que ele disse, tá?
E o Chico ele tinha um emprego modesto no Serviço Público Federal, no Ministério da Agricultura, numa fazenda modelo, onde ele tinha o cargo de datilógrafo. E ali ele cuidava também das hortas, e ele era cumpridor fiel de horário, do expediente, nunca pedia permissão para sair mais cedo ou para faltar, nada disso. Um exemplo de servidor. E ainda assim, ele escrevia todos aqueles livros e se tornou uma celebridade, um exemplo de autorrealização incontestável. E ele tinha o quê? Apontemos quais os poderes, posses, saberes que Chico Xavier ostentava. As boinas, as roupas, muito do que ele tinha, do pouco que ele tinha, era doação, né? Mas pela mão dele passou muitos recursos, muito dinheiro, muitas doações. E ele não retinha nada, absolutamente. Ele passava tudo adiante. Mas a sua maior realização foi a obediência a Jesus. O cumprimento do Evangelho sem erros. A prática do Evangelho de Jesus. Então, o que é mais importante, né? Ser ou ter? O que Chico Xavier tinha? Disso que a gente conhece, né? Ter um casamento, ter uma esposa, ter um marido, ter um diploma, ter uma profissão. Isso ele tinha, né? Datilógrafo. Cargo modesto, sem formação acadêmica relevante. Enfim, tinha pouco, né? Mas foi muito. O ser prevalecia muito acima do ter. Esse é um exemplo, talvez, depois do Cristo e de outros, como Francisco de Assis. Um contemporâneo, né, bem próximo de nós, é o Chico. E também Divaldo Franco, por que não dizer Divaldo Franco, né? São muitas décadas dedicadas ao outro, à divulgação do espiritismo. Um trabalho mais extenso do que o próprio Paulo fez, o apóstolo Paulo, né? Ele fez uma tarefa semelhante ao que o Divaldo faz hoje. Mas o Divaldo foi bem além, tanto no aspecto geográfico, quanto na intensidade, né, da divulgação. O trabalho de Paulo foi necessário, foi heróico, relevante e essencial para a divulgação do Evangelho de Jesus pelo mundo. Então, nós temos aí alguns grandes exemplos, mas diminuindo um pouquinho o patamar, né, de nobreza, a gente tem que lembrar, como já dissemos alguns momentos atrás, que muitos espíritos nobres vêm no anonimato e realizam grandes trabalhos que não são vistos pelos olhos comuns de pessoas comuns, como eu e muitos. Simplesmente não são percebidos. Mas para Jesus, para Deus, para a espiritualidade, eles são extremamente importantes. De grande importância mesmo. E estão no anonimato. Então, minha gente, a gente vai abrir, são 21h25, a gente vai abrir aqui novamente, a gente para, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui, acho que tem. Fazer os últimos comentários para a gente ir para o encerramento, tá? Remanescem da infância física traços de insegurança. E conflitos perduram na idade adulta em razão da falta de maturidade psicológica do ser, expressando-se como apegos. Como é que se expressam, né, esses conflitos?
como apegos às coisas e pessoas, com a consequente rejeição de si mesmo, instabilidade emocional e desajuste social. Então, observem, uma coisa decorre da outra. Esses atavismos, ou seja, todos aqueles registros com carga emocional adquiridos durante os anos da infância, eles se manifestam como conflitos mais tarde, na idade adulta. Mas desde que o indivíduo não tenha adquirido maturidade psicológica, porque quando essa maturidade é desenvolvida, ele identifica esses conflitos e, ao identificá-los, ele emprega esforço, energia em canalizar esse conflito para a dissolução. Eles serão diluídos com o que a gente viu momentos atrás, integrando qualidades na conduta. Essas qualidades vão se tornando automáticas. E onde se coloca a luz, se dilui a sombra. Com a chegada do sol, a noite se dissipa. Então, é isso, o processo é esse. É desenvolver qualidades, após reconhecer-se como se é. E vejam que a pessoa tem uma rejeição sobre si mesma. Na idade adulta, decorrente desses conflitos, aquela pessoa que se isola, que se mantém afastada, mas que, ao mesmo tempo, é exigente, quer que as coisas sejam do seu modo, elas têm uma rejeição sobre si mesmas, não se aceitam como são. E aí se apegam às coisas que conquistou, o ter, né? Muito apego, um exacerbado apego ao que tem. É meu, ninguém põe a mão, tira a mão daí, que isso é meu, e por aí vai. E se casou, se torna uma pessoa dominadora, se no papel de pai ou de mãe, é castrador, e por aí vai, né? São as diversas manifestações desses conflitos advindos da infância, remanescentes da infância física, além daqueles conteúdos que trazemos de existências transatas. E isso causa, além dessa rejeição de si mesmo, e inconsciente, tá? Causa também instabilidade emocional, a bipolaridade, a mudança brusca de humor e o desajuste social, porque a pessoa não se adapta nos relacionamentos interpessoais e, pior ainda, no relacionamento intrapessoal, isto é, o relacionamento consigo mesma é difícil. Por isso, a rejeição, ou decorrente da rejeição, difícil definir se é de lá para cá ou de cá para lá, enfim. Autodesprezando-se, graças à insegurança íntima, não se considera merecedor de afetos, supondo que quantos se lhe acerquem estão interessados no que ele tem e jamais no que é. De fato. Se nem nós sabemos o que somos e ainda, por cima, nos rejeitamos de forma inconsciente, é claro que os demais tendem a fazer a mesma coisa. Não é isso? E, de forma inconsciente, nos julgamos, nessas condições aí, nos julgamos não merecedores dos afetos. As pessoas expressam amizade, vêm querer um abraço, dá um sorriso, e a gente já desconfia, está querendo minhas coisas, né? Está querendo me bajular para ver se leva alguma coisa. Feio, né? Mas, infelizmente, é isso. Ser consciente de si mesmo é a meta existencial. A conquista de si, conseguindo o auto-amor que desabrocha
a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. E aí a gente lembra tudo aquilo que já foi dito. Solidariedade, empatia, compaixão, tolerância, amor ao próximo, como a si mesmo. Ame-se, estaremos habilitados a amar o próximo. E aí a gente percebe alguns exemplos, talvez. A meta existencial faz a gente lembrar do que diz Carl Gustav Jung. Ele definiu consciência, vocês se lembram como, né? Mas eu vou falar de novo. A relação entre os conteúdos psíquicos e o ego. Desde que o ego saiba dessa relação. Estou falando assim, grosso modo, para ficar talvez mais simples, se não estiver complicando. Porque há uma relação entre os conteúdos do inconsciente e o ego, essa instância mais superficial, mais externa. Só que, na maioria dos casos, o ego não sabe. E nós só nos tornaremos conscientes, seres existenciais conscientes, a partir dessa percepção de que temos conteúdos no inconsciente que vêm submergindo para cá, para a área da consciência, e influenciando negativamente ou positivamente no nosso comportamento, na nossa conduta. E sobre isso a gente tem que adquirir o controle. Então, assim, a nossa existência será consciente. E aí a gente repete, ser consciente de si mesmo é a meta existencial. Temos que nos tornarmos conscientes. Assim a gente vai conseguir o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo, como de si mesmo. A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Estamos no processo da evolução, todos nós. Mas com a aquisição da consciência, esse processo se torna mais fluido, mais célere e, sobretudo, mais consciente. Ou mais não, se torna consciente. Mas para alcançar essa consciência, nós precisamos de algum esforço. É preciso meditar, buscar conhecer o lado interior, o mundo interior. Voltar o nosso olhar e os nossos cuidados para a própria intimidade. Vasculhar mesmo, criar coragem e descer no porão. É uma metáfora, tá? Que a gente faz aí do inconsciente, do nosso inconsciente pessoal. É o porão. Sabe aquele presentinho cafona que você ganhou da sogrinha? Que você não quer colocar na sala? Você só coloca na sala quando a sogra telefone e fala, estou indo aí. Aí você corre no porão e põe. Né? Lá no porão tem muita coisa, assim, que a gente não quer que apareça. A gente coloca lá no porão. Né? Mas a gente precisa ir lá nesse porão, dar uma arrumadinha lá, tirar a poeira, organizar, jogar fora o que não precisa. E isso estou falando com referência no capítulo 7 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Quando a benfeitora fala da reciclagem do subconsciente. Leiam lá, vocês vão ver que interessante. Reciclagem do subconsciente, capítulo 7 do Autodescobrimento, uma busca interior. Então, nós precisamos fazer isso, essa faxina, ou, no mínimo, um reconhecimento para ver o que tem lá e começar a pensar na triagem, no que vai ficar e no que deve ser, sei lá, transformado, né? Eu acho que é a melhor palavra. Seguindo, aqui, no próximo slide, a conquista do si é a realização que independe do ter, do reter,
mas que não prescinde do interesse e da luta enviada para ser, ou envidada, né, para ser. A segurança psicológica do indivíduo centraliza-se no autoconhecimento, né, Raimundinha? Conforme você falou aí, ó. A Laide, a Raimundinha e principalmente a Laide, falou primeiro. Tem que ter o autoconhecimento, senão não dá, não é possível. Na autoidentificação, no autoamor, no ser, só é possível ser, ter autoamor e autoidentificar-se a partir do autoconhecimento. Esse mergulho, essa ida periódica ao porão. Dá uma espanadinha lá, né? Coloca uma luz, a gente só desce lá com a lanterninha, uma luzinha fraca, né? Com medo de ver o que tem lá. Então, vamos instalar uma lâmpada de LED bem forte, para que a gente identifique os conteúdos todos e nos apropriemos deles. Estou brincando, gente, não é assim, né? Não instalo, não. É um trabalho lento que requer esforço. Estou só metaforizando com um pouquinho de humor para facilitar o entendimento, tá? Só isso. Então, seguindo aqui, a conquista do si é realização que independe do ter. Não é preciso ter. Do reter, mas que não prescinde... Ah, já foi, de novo. Eu repeti o slide. Eu já sei o que foi, mas depois eu conto para vocês. Eu dupliquei para mudar o texto e não mudei. Achei que já estava muito e chega. Tá bom. Então, gente, aqui a gente terminou a apresentação dos slides, tá bom? E nós temos aí um tempinho bom para que vocês possam expressar as suas impressões, fazer seus comentários, perguntar, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. É com vocês agora. Eu percebo que esse exemplo do porão, eu acho que clareou muito minhas ideias. Porque, primeiro, eu tinha medo de porão. Agora, eu sei que ele existe. Eu já estou me direcionando para a escada, sabendo que eu vou precisar de algo para iluminar. Então, para enxergar isso tudo. Então, eu vejo o quanto a gente está sendo estimulado a ter essa coragem. Você falou da questão do adoecimento, né? Que Jesus veio para os doentes. E você se colocou, né? Que nós somos todos adoecidos. E é exatamente isso, porque a gente tem muito medo dessa frustração nesse processo que a Laide colocou para a gente de autoconhecimento. Aquilo que eu vou enxergar vai me desapontar em muitos momentos, né? Mas, no entanto, é a partir dessa consciência que a gente tem esse ponto de partida para ter essa coragem de iluminar, ver. É por isso que esse processo de iluminação, de autoiluminação, ele não acontece numa existência, porque é impossível a gente, né, iluminar tudo que está sombrio em nós. Então... Gratidão. Mariane, tem mais? E um risco também, Lélis e amigos, é que muitas vezes a gente espera muito que o outro realize por nós, né? E isso é muito sério. Então, não é o outro, não é o terapeuta que vai mudar, somos nós que precisamos realizar essas transformações, né? A culpa não é da mãe. A gente sempre joga a culpa na mãe. Não Foi porque eu tive uma infância difícil, foi porque eu não tive liberdade. Não, muitas vezes é desafiador isso, não é fácil a gente se colocar de frente às nossas fraquezas, às nossas desculpas, né? E ter coragem de assumir assim, mas não se sentindo culpado. A gente tem aprendido muito aqui com a Joana de Ângeles que a culpa é algo que não ajuda em nada a nós, né? A gente tem que criar condições para melhorar, para mudar situações, para corrigir, né, aquilo que foi realizado de uma forma que não é produtiva.
que não contribui, né? E não ficar lamentando, né? Como diz lá em Minas, sobre o leite derramado, ficar chorando aí sobre o leite derramado, ou tentando achar culpa em terceiros, né? Não é fácil isso, né? É muito desafiador, mas a gente já tem maturidade para isso. Verdade. Do que você estava falando, Carmen, nos remete à transferência de responsabilidade tão prolatada, propalada, nossa, quase não saiu, tão propalada na psicologia, né, na literatura da psicologia. Nós temos uma tendência muito forte, Joana de Ângeles fala muito nisso, essa transferência da responsabilidade. Mas com o despertar, com a iluminação da consciência, a gente percebe que nós somos agrupados por afinidades, por semelhanças e por comprometimento adquiridos em existências passadas. Então, sabendo disso, a gente para de transferir responsabilidade. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cuidadores, seja quem for, eles merecem a minha gratidão, toda a minha gratidão. A minha mãezinha hoje, por exemplo, ela tem 86 anos e eu a amo muito mais do que antes, muito mais. Quanto mais conhecimento a doutrina espírita me dá, mais esse amor cresce. Pelo meu pai, pela minha mãe, que ambos são vivos, graças a Deus, são encarnados ainda. Vivos eles estarão mais ainda, né, depois da desencarnação. Permanecem vivos sempre. Mas eles ainda estão por aqui, e eu os amo e os respeito muito mais do que antes, do que quando eu era jovem, porque hoje eu reconheço, né, o que eles fizeram. Não posso dizer que foi pouco, que foi muito, eu não posso dizer nada, eu só tenho que agradecer, porque eles garantiram a minha sobrevivência para começar. Então, é impagável, né? Não tem como pagar. E a gente tem que parar mesmo, foi muito bem lembrado esse posicionamento, essa fala da Carmen. Além das outras também, todas importantes, essa merece um destaque por conta dessa transferência. É uma tendência inconsciente nossa, de todos nós, de quase todos nós, né? Responsabilizar os cuidadores, os pais, pelo que somos. Eles nos causaram trauma, sim, mas foi tentando fazer o melhor que eles tinham. E se não tentaram fazer o melhor, é porque não tinham condições para isso, não tinha lucidez ou maturidade, faltava-lhes recursos que a gente desconhece, que só Deus pode julgar. Então, eles são merecedores de todo o nosso respeito e do nosso amor, sobretudo. Não é isso? E mais alguém? Vocês ainda estão por aqui? Sim. Sim, estamos sim. Eu estou pensando muito. Ah, é? Que bom, pensar é a função do ser pensante, né? Energia pensante, como diz Joana de Ângeles. Nós somos energia pensante. Então, pensar é inevitável. Inevitável. Pode falar, gente. E, às vezes, também, né, Lelis, nós compreendemos, pensamos e compreendemos e não sabemos formular a pergunta ou falar aquilo que vai dentro da gente, né? Normal. É porque ainda não conquistamos a mente. Nós nos confundimos com a mente, né? A mente é um atributo do espírito, não é o próprio espírito. O espírito que somos, imortais, nós temos que conquistar a mente e assumir sobre ela o controle. Isso Então demanda, tá certo, né? Isso demanda, então, né? Tá certo, já que eu não... a minha mente não compreende, o meu espírito compreendeu, mas minha mente não compreendeu ainda. Mas você não tem um espírito, você é o próprio.
Eu sou o próprio, graças a Deus. Você é o espírito. A gente tem é só uma maneira de falar, eu sei. Meu espírito. Não, eu sou o espírito que tem um corpo. Para as pessoas menos esclarecidas, que ainda não entraram nesse contexto e, portanto, não conhecem essas expressões, quando a gente fala o meu espírito, ela vai entender que o espírito é algo, né, distante, algo que eu tenho em algum lugar. Não, sou eu. Uma vez eu brinquei com uma cunhada minha, que eu gosto muito, ela falou assim, eu morro de medo de espírito, não me fala desse assunto, não. Aí eu, tá bom, então a partir de hoje você não olha mais no espelho, nem olha para mim também. Eu sou espírito, e você também é. Brincando com ela, né, para ver se cai a ficha. Nós somos espíritos. É igual aquela pessoa que fala assim, eu não acredito em Deus, graças a Deus. Aí, é contraditório, né? Bem, gente, então, se vocês não querem mais se manifestar, então vamos para o encerramento? Tudo bem? Vamos sim. Então tá. Eu tenho algum colega de estudo aí que queira fazer a prece de encerramento para nós? Se tiver, pode se manifestar. Eu posso fazer. Vamos lá, Mariane. Elevemos o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao Mestre Irmão Jesus e a todos os benfeitores, agradecendo a oportunidade desse encontro, desse estudo, do compartilhamento das informações, né, dos registros grafados, deixados por Joana de Ângeles, para que nós possamos enxergar a nós mesmos, que possamos retirar dessa oportunidade reencarnatória o máximo, né, de ensinamento, de fortalecimento espiritual, que ao longo dessa semana, que possamos ter a tranquilidade para tomar as melhores decisões, sabendo que todos nós estamos bem acompanhados, inspirados, e que vale a pena perseverarmos em busca de nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Minha gente, então não se esqueçam que na quarta-feira nós temos o culto cristão no lar, transmitido pelo YouTube, tá? E temos também a palestra nas sextas-feiras, às 20 horas. Na quarta, o culto, e na sexta, a palestra, ambos no mesmo horário. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, que Deus os abençoe, que vocês tenham um feriadão tranquilo e produtivo ao mesmo tempo. Valeu, meu amigo. Bom por aí, boa noite. Boa noite. Gente, boa noite, bom feriado a todos. Bom E até feriado. sábado. Até sábado.